estamos já numa situação de mais de 12 meses de chuvas irregulares, chuvas bem pontuais, e essa situação de estiagem prolongada tem trazido alguns problemas para a agropecuária da região. Não tivemos tantos problemas na safra normal, em função que as chuvas, elas, embora tenham sido escassas, elas ocorreram dentro dos períodos em que as culturas necessitam mais de água. Já com relação ao plantio da safra de inverno, nós tivemos um atraso no plantio da safra de inverno, então nós ainda não podemos mensurar qual foi o efeito, porque ainda não iniciou a colheita na região, e a gente teve um efeito um pouco mais acentuado no segundo cultivo, no que a gente chama de safrinha. O milho teve uma redução pouco expressiva. Já na cultura do feijão, na região dos Campos Gerais, nós tivemos uma redução de aproximadamente 43% na produção e na produtividade das lavouras. Então, diríamos que o feijão, até agora, foi a cultura mais afetada pela seca, especificamente na safrinha, e também tem a questão dos hortifrutigranjeiros, que por demandarem uma quantidade maior de água, eles têm sofrido um pouco mais com relação a essa estiagem prolongada. Bom, essa interação da agricultura com o meio ambiente, ela ocorre de duas maneiras. Então, existe uma interação ativa da agricultura, da agropecuária, que diz respeito às alterações que a atividade promove no meio ambiente. E também há uma interação que a gente chama de interação passiva, que é o efeito das mudanças climáticas e o efeito das condições de clima sobre a lavoura. Com relação aos fatores globais, os fatores climáticos numa amplitude maior, não há muito o que nós possamos fazer especificamente dentro das propriedades. Embora as ações dentro da propriedade, na sua somatória, acabam trazendo um efeito um pouco, contribuindo um pouco para minimizar esses problemas com relação à falta de água. Especificamente com relação a áreas irrigadas, o que nós temos na região basicamente são cultivos de hortifrutigranjeiros, que passam pelo processo de irrigação. A hortifruticultura, ela demanda um volume muito grande de água. Só para nós termos ideia, hoje para você produzir um pé de alface demanda 25 litros de água, né? Na verdade, ele consome até 263 litros de água para produzir um pé de alface, porém 90% disso ele volta para o meio ambiente na forma de transpiração, de evaporação das plantas. Com relação a esses 25 litros que são efetivamente necessários para se produzir 1 quilo de alface, nós, quando colhemos essa alface, nós tiramos mais ou menos 50 mil litros por hectare de água que é exportado das lavouras. Então, há uma necessidade muito grande de irrigação para esse tipo de cultura. O que nós podemos falar com relação a dicas que o agricultor pode utilizar para minimizar esses problemas? Bom, primeiro de tudo é manutenção, né? Nós temos hoje um sistema de irrigação que já está um tanto quanto defasado tecnologicamente, que é aplicado na região. Embora haja tecnologia mais eficiente hoje disponível no mercado, nós temos encontrado dificuldade de levar essa tecnologia aos nossos produtores, em função um pouco da falta de assistência técnica da pequena propriedade e em função também um pouco da baixa capacidade de investimento que esses produtores têm. Mas o que nós poderíamos indicar é, primeiro, rever o sistema de irrigação. O sistema mais utilizado na região, que é o sistema de aspersão, ele é um grande consumidor de água, mas nós temos já hoje sistemas alternativos, como o sistema de gotejamento, que é um sistema de fluxo contínuo de água, e que ele pode proporcionar uma redução de até 50% no consumo de água das lavouras. Uma outra dica é manutenção periódica, então sempre estar olhando com relação aos seus sistemas, vendo se tem problemas de vazamento. Isso é algo que influencia bastante no consumo. Só para nós termos uma ideia, nós estimamos hoje que existam 7,6 milhões de hectares de área irrigada no Brasil, que consomem uma grande quantidade de água, e 50% mais ou menos dessa água se perde por problemas de manutenção no sistema. Uma outra dica que nós podemos citar é com relação ao horário de irrigação.
né? Normalmente o produtor ele irriga no período da manhã, esse não seria o período ideal com relação ao aproveitamento de água. Então, nas situações em que for possível, nós indicamos que o produtor faça a irrigação noturna, fugindo um pouco ali do horário entre 17 e 20 horas, que é o horário de maior pico de energia, então o custo da energia elétrica é um pouco maior, mas aí, se houver a possibilidade, que o produtor faça a irrigação noturna. Né? A irrigação noturna proporciona um aproveitamento melhor de água, né? E é algo que pode fazer uma grande diferença em termos de custos para o produtor. Fora isso, não existem muitas alternativas que se possa tomar no curto prazo. São todas medidas que nós dizemos que são medidas de base, conservacionistas de base, ou seja, melhorar a infiltração de água no perfil do solo, manter cobertura, utilizar técnicas como plantio direto ou mesmo a própria agricultura orgânica, que são sistemas de produção que conservam melhor a água no perfil do solo. Bom, para que a situação volte ao normal, principalmente em termos de recomposição dos nossos reservatórios, né, visando principalmente o consumo das grandes cidades, o presidente do CIMEPAR, na questão dos 15 dias, deu uma entrevista dizendo que são necessários pelo menos mais 90 dias, mais 3 meses de chuvas regulares para que os reservatórios possam se recompor. Com relação à agricultura, a perspectiva não é muito boa, né? Os modelos matemáticos internacionais, os satélites internacionais têm nos apontado para uma situação do fenômeno Laninha, né, que é o esfriamento das águas do Pacífico. Esse fenômeno tende a nos trazer um período de estiagem, né? Então, a perspectiva para os próximos meses é que essa seca continue, né, que as chuvas continuem irregulares e em volumes bastante grandes, né, concentrados num curto período de tempo. Esse tipo de chuva normalmente nos traz problemas com relação à erosão, à conservação de solo, à conservação de água no solo. Como a nossa topografia, especificamente na região dos Campos Gerais, é uma topografia um tanto quanto acidentada, nossos solos são rasos, a capacidade de armazenamento de água no solo é bastante baixa. Então, nós precisamos aprender a conviver com isso, utilizar técnicas que usem mais racionalmente a água nos cultivos, mas a previsão para os próximos meses é que essa estiagem ainda perdure durante mais um tempo, até o primeiro bimestre de 2021, mais ou menos.